Oi, gente! Hoje a gente vai fazer pão. Eu chamo de pão da casa. Esse pão, ele fica super fofinho, super coringa também para todo tipo de lanche. É bom de ter ele em casa, sabe? Ele é, ele funciona como um pão de forma, só que feito com todos os ingredientes que você sabe, porque você que colocou ali. Fica super macio e uma delícia, gente. É gostoso de fazer e de comer. Vamos para os ingredientes? Então vamos aos ingredientes: 750 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 8 gramas de sal, 60 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico para pão, 80 gramas de óleo e 275 gramas de leite. Bom, vamos começar com o leite. Eu dei uma pequena aquecida nele. Não é para ser quente demais, tá, gente? É temperatura de mamadeira. Morninho. Só para ajudar a fermentação, mas não pode estar quente demais, senão atrapalha a fermentação. Acontece o oposto. A gente vai colocar o açúcar. Os ovos. O fermento. Esse fermento é o fermento para pão. É o fermento biológico seco. A gente aproveita aqui nesse momento e dá só uma mexidinha para incorporar. Eu prefiro colocar o óleo no final, sabe? Para deixar tudo, para ele não acabar fazendo uma cápsula em volta do fermento, impedindo que o fermento haja no resto da receita. Agora que a gente já misturou essa parte, a gente pode colocar o sal. E agora sim, a gente vem com o óleo. As quantidades vão estar em xícaras e colheres também na descrição do vídeo, tá bem? A gente aqui dá uma mexidinha e a gente vai começar com a farinha. A farinha a gente vai colocar aos poucos. Nossa, fez uma nuvem aqui. A gente começa aos poucos e no final a gente coloca a mão na massa. Essa quantidade de farinha que eu coloquei na receita, ela é uma quantidade média, gente. Talvez a sua farinha esteja absorvendo mais líquidos e aí você vai precisar colocar menos. E às vezes a sua farinha está com mais umidade. Quer dizer, vai precisar botar mais farinha, né? Se você tiver uma farinha muito úmida. E se a farinha estiver muito seca, talvez você não precise de tudo. Eu agora aqui vou usar uma colher para me ajudar a limpar do fouet. E já vou começar com a colher e depois mão na massa. Vou passar rapidinho essa parte, porque é muito mais para vocês poderem ver do que ouvir o que eu tô falando. Então a gente pode ir mais rapidinho aqui. Olha, eu agora passei aqui para minha bancada para ficar mais fácil. Gente, aqui não tem segredo, é incorporar a farinha
fazendo movimentos, e eu não usei toda a farinha ainda. Ó, ainda tem esse finalzinho aqui, tá vendo? Então talvez a gente não use a farinha toda, como eu disse para vocês. Ali é uma média, tá? Vou terminar de incorporar aqui e já volto. Ó, gente, então eu já fiz toda a incorporação da farinha, sobrou um pouquinho, ó, tá vendo? Sobrou aqui e sobrou isso aqui. Eu vou pesar depois pra gente ter a informação direitinho com essa farinha que eu usei, quanto que a gente usou efetivamente. Mas aqui, ó, então a gente já tem a bolinha que não tá grudando. E eu vou voltar com ela pra cá, pra nosso bowl. Vou tampar, minuto que eu vou pegar ali pra tampar e já venho. Eu uso muito aqui esses plásticos de bobina, sabe? Eu compro a bobina só para isso. E vou deixar, tô deixando aqui, ó, ela para descansar, vai ficar uns 20 minutos descansando, tá bem? Daqui a pouco a gente volta para fazer a continuação da receita. Então, gente, agora vamos lá para mais um passo do pão. O pão já deu uma descansadinha, a gente vai tirar ele agora daqui, ó. Ele sai fácil. Ele tá firme ainda, tá vendo? Ele ainda vai precisar crescer mais um pouco. Descansar mais um pouco, perdão. Eu até estava vendo aqui se a gente já podia modelar, porque às vezes eu já consigo modelar nesse momento. Mas eu tô achando que as fibras dele ainda estão muito... estão precisando ainda sovar um pouquinho. Então a gente vai sovar só um pouquinho. Se você tiver aquela máquina de fazer pão em casa, você pode botar para bater nela. Eu, como acho que esse aqui não tem muito, não tem que sovar demais, é só mexer um pouquinho, a gente vai pensando com carinho em alguma coisa. Sabe, antigamente, quando eu fazia pão com a mãe, a gente falava assim, aí você pensa naquela professora de matemática, e aí aperta o pão, faz assim, ó. Mas a verdade é que, coitados dos professores de matemática, não tem culpa nenhuma. E a gente tem que pensar em coisas boas, porque a energia da gente vai muito para a comida. Quem gosta de cozinhar faz comida boa porque faz com prazer, né? Então, e aliás, os professores de matemática da minha filha os professores sempre foram ótimos, então não podemos reclamar. Os meus também. Eu vou sovar um pouco aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Ah, ele já descansou. Agora a gente vai pegar essa massa. Tá bem macia. Eu vou dividir. Deixa eu pensar aqui, eu acho que em 4. Ela tá com 1 quilo, sabe, gente?
Eu acho que até... Não, vou dividir em duas só. Vou fazer 2 pães. Deixar esse aqui separadinho. E vou pegar meu rolo de macarrão pra gente abrir essa outra parte aqui. Bom, se você não tiver rolo de macarrão, não tem problema. Você pode usar até uma garrafa de vinho, uma garrafa que você tenha, esteja limpinha, tranquilo, tá? Deixa eu ver como é que tá o ângulo aqui para vocês poderem ver. Que eu vou fazer agora, ó. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai abrir essa massa, o máximo que a gente puder, para ficar mais fácil de enrolar esse pão. Então, quanto mais fininho a gente fizer e mais voltas, ele vai ficar mais macio. Essa massa é uma delícia de trabalhar. E você vê, eu não fiquei sovando ali nem 5 minutos. Muito simples mesmo. Eu tenho muitos rolinhos desse, porque trabalhava com pasta americana, né? E a gente com pasta americana usa de vários tamanhos. E agora, gente, não tem segredo. Você vai pegar uma das pontas, vou até começar a dar de cá. Pegar uma ponta e vai começar a enrolar. Você vê que essa massa é tão boa, ela não gruda. Essa parte aqui da emenda, você vai deixar para baixo na assadeira, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro, mas eu já deixei aqui a minha assadeira só untada com margarina ou óleo, tá, gente? Não precisa passar farinha, não, mas a margarina ou óleo é importante passar para ele não querer tentar grudar, tá? Então aqui, tô só dando uma roladinha nele. Lembrar de botar a parte do feixe para baixo. A gente vai colocar aqui na assadeira. Apertadinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado e já volto. Bom, já tô com o segundo pedaço aqui. Vou botar na forma, do ladinho uma da outra. Olha como elas estão. Essa aqui ficou mais gordinha. Essa aqui mais fininha, mais compridinha. Mas no final elas vão crescer, então provavelmente elas vão encostar uma na outra, inclusive. Agora a gente vai colocar um pano de prato aqui ou um plástico e deixar no lugar quentinho, calminho, sem vento, para eles crescerem. Quando eles estiverem quase com o dobro do tamanho, a gente vai com eles pro forno. Olha, gente, já passou um bom tempo, eu acredito que 1 hora. Eles já cresceram, olha que beleza que eles estão. Um já encostou no outro. Olha que beleza. Eu vou colocar assim mesmo no forno, eu não vou passar geminha de ovo por cima. Poderia, mas eu vou passar só uma coisinha no final, que eu vou testar até uma dica que eu recebi esses dias. Então, eu vou fazer de uma forma, outro de outra, para a gente testar. Mas agora, nesse momento de entrar no forno, eles dois vão entrar assim, sem nada por dentro, só tendo crescido. Vou colocar no forno. Já estão aqui então, forno pré-aquecido, 180 a 200 graus. Então eles ficaram prontos. Tá uma maravilha, gente. Vocês vão ver quando eu vou tirar aqui. Eu tive algum problema no áudio, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A gente tira do forno, então eles ficaram por volta de 25 a 30 minutos no forno. Eu optei então por fazer 2 caldas. Uma calda, que é essa que eu estou mostrando, de água com açúcar, 1 colher de água e 1 colher de açúcar. A mesma proporção de água e açúcar. E eu vou passar em um dos pães, tá vendo? Essa caldinha, quando o pão secar, ele vai fazer uma camadinha brilhante e levemente adocicado. No outro, eu vou passar
margarina, que poderia ser manteiga também. Mas o uso tanto de uma calda quanto da outra, a função é fazer com que aquela casca não fique dura, fique uma casca macia. Assim a gente consegue que o pão fique mais gostoso para comer, não fique aquele pão cascudo. E a gente aí conseguiu 2 resultados bem diferentes. Você vai ver que essa calda de açúcar deixa ele bem brilhante. E agora eu vou passar a de margarina nesse outro pão. Passando, usando um pincel para facilitar. Poderia ser pincel... esse meu é de silicone, que é o ideal para a cozinha, mas você, se for separar um pincel só para cozinha, pode ser qualquer pincel, tá bom? Você só não pode usar para outras coisas, tem que ser um pincelzinho exclusivo para cozinha, que seja bem higienizado. Então aí, tá vendo? Eu tô passando a margarina nesse. E no visual ficam bem diferentes os resultados, vocês vão ver. E eu não tenho um melhor do que o outro, não. São diferentes. Eu acho que vale a pena você testar os dois em casa, os 2 tipos de cobertura. Então, a gente vai passar quando ele está quentinho, tá, gente? A gente não vai esperar esfriar para passar, não. Saiu do forno, passa essas coberturas. Ó, gente, já desenformei, mas deixei aqui a assadeira, para mostrar que ele praticamente não gruda nada. Se você tiver dificuldade, se ele grudar na lateral, você pode passar uma espátula assim, ou uma faquinha, mas nesse caso nem grudou. Aí como é que eu faço? Eu passo a espátula, viro ele ao contrário, viro assim de barriga para baixo, e aí ele cai. Depois você desvira e coloca numa gradezinha assim, ó, para ele esfriar por completo sem suar embaixo, senão ele vai começar a suar. Isso pode embatumar seu pão. Vou deixar eles esfriarem completamente e a gente volta para mostrar por dentro, que eles estão bem quentinhos ainda. Olha, gente, aqui a gente percebe nitidamente que o pão que a gente colocou, a calda com água e açúcar faz um brilho. Tá vendo? Fica adocicado, faz um brilho. A de margarina ficou bem macia também, não tá aquela casca dura, mas ela não tem brilho e ela fica mais sequinha por cima. A outra, quando o pão esfriar completamente, ela vai ficar melhor, mas por enquanto ela tá meio grudadinha. Olha ele por dentro, gente, que lindo. Lindo, né? Vale muito a pena fazer, ele fica muito fofinho. Vou mostrar o corte para vocês. Olha que beleza, então a gente corta. Esse foi o que a gente fez menos voltas. Eu achei que no resultado final ele ficou ótimo, mas ele não ficou tão macio quanto o segundo. O segundo eu abri ele mais fininho e eu fiz mais voltas nele. E aí você vê que ele ficou um pouquinho mais, aparentemente mais macio. Os dois ficaram muito bons. Eu acho que essa finalização, quando a gente... Ó, tô mostrando bem no detalhe. Quando termina, logo que sai do forno, tem que passar essa caldinha, tem que estar quente ainda. E aí ele fica essa diferença das voltas na hora de formatar o pão é que vai fazer diferença também na maciez do pão. Viu como ele fica delicioso, gente? Esse pão é maravilhoso. Vale a pena fazer. Já vendi muito dele, vale a pena você fazer para vender e para casa também. É muito bom, como eu disse no início, de fazer e muito bom de comer. Um beijo, até o próximo vídeo. Vou deixar uma sugestão de vídeo para vocês aqui no final. Aproveite e lembre de deixar seu curtir. Um beijo, gente!